O mofo branco é uma doença que sempre preocupou o produtor, principalmente por conta dos prejuízos que essa doença traz para as lavouras, tanto da soja quanto do feijão. Mas o controle desse mofo nem sempre é tão eficiente e agora tem um aliado, um biofungicida que vem ajudar principalmente nesse controle. A gente vai entender um pouquinho mais conversando agora com a Débora Prado, ela é gerente de cultivos de soja e milho da FMC. Afinal de contas, o mofo branco é uma preocupação persistente que está presente nas lavouras e o produtor tem que ficar atento. Sim, com certeza, Alex. Bom dia a todos. E realmente, o mofo branco é uma doença que traz muita preocupação para o agricultor, né? Então, assim, é uma doença que acontece em regiões de grande altitude e dependendo aí do clima, né? Então, climas, por exemplo, como aconteceu em algumas regiões esse ano, né, climas mais amenos, chuvosos, então é um clima perfeito para o mofo branco se desenvolver. É uma doença, se a gente pega dados aí da Embrapa, por exemplo, dos últimos 20 anos, é uma doença que traz aí na média perdas de 20 a 30% para o agricultor. Mas anos chuvosos como esse, em regiões, por exemplo, como Santa Catarina, Paraná, Minas, algumas regiões que sofreram muito com a chuva, pode trazer perdas de 80 a 90% da lavoura. Então, uma doença muito severa, que traz aí muita preocupação e de difícil manejo, né, Alex? Assim, não é uma doença fácil de manejar e aí esse ano a FMC traz um lançamento, um biofungicida, o Provilar, para ajudar o agricultor nesse manejo. Muito bem, você estava me contando que é uma doença que inclusive pode ficar por muito tempo numa mesma área. Sim, muito tempo. Tem relatos aí de pesquisa que essa doença, uma vez o solo contaminado, essa doença pode permanecer ali na terra por mais de 10 anos, né? E como que a terra pode ser contaminada? Então, pode ser contaminada através da semente, né? Às vezes o agricultor pode comprar uma semente contaminada e contaminar aí o solo dele, através de maquinário, então, né, um maquinário que passou por uma área contaminada pode trazer o mofo para a área do agricultor. Então, é uma doença que é difícil você blindar 100%, mas uma vez contaminado pode durar anos. Agora, hoje existe um controle químico que pode ser feito, mas essa dobradinha com o biológico funciona de que forma? Exatamente essa dobradinha, perfeito esse ponto que você coloca. O que nós trazemos aqui de solução é o manejo integrado biológicos e químicos, né? Então, o Provilar, a recomendação é que o agricultor use logo no início ali da floração, então quando sai a primeira flor da planta de soja, o agricultor usa o Provilar para proteger a parte aérea da planta. Então, o Provilar ele é um biofungicida bem disruptivo de mercado porque ele protege a parte aérea, vai proteger as folhas, a flor, a vagem, né, da soja. E aí, com o andamento da lavoura, o agricultor vai avaliar a pressão da doença. Dependendo daí da severidade, ele vai aplicar o químico, né, para Não tem controlar a nenhuma doença. consequência aí de aplicação de químico? Nenhuma consequência. O Provilar ele é 100% compatível aos fungicidas existentes hoje no mercado, então nós temos dados de todos os fungicidas aí usados, seja para mofo branco, seja para ferrugem, ele é compatível, então você pode aplicar o químico que não vai trazer nenhum impacto nessa camada protetora que o Provilar fez na sua lavoura quando você aplicou ali no início da floração. Qual que é o agente biológico do Provilar? São 2 bacilos que nós temos, 2 bacilos exclusivos da FMC, onde o que determina essa exclusividade é a cepa, né? Acho que a gente aprendeu muito sobre isso, né, com o Covid aí, com a pandemia, mas são 2 bacilos que têm cepas exclusivas da FMC. Agora, você falou de uma forma disruptiva aí de proteção, que é a proteção aérea, a importância disso, Débora. É muito importante porque o mofo ele vai, né, entrar na planta de soja através da flor, né, vai pegar ali né, a folha, né, da planta de soja. Então, o Provilar ele vai realmente colonizar a planta de soja, ele vai colonizar, fazer realmente como se fosse uma camada protetora, protegendo ali a planta. Então, quando a doença, né, o mofo branco tentar
penetrar na planta, o Provilar vai estar ali fazendo essa camada e protegendo. Então, é diferente de outros manejos que não fazem essa proteção mais da parte aérea, né, que faz um outro tipo de proteção. Então, realmente é algo bem disruptivo. Agora, quando você faz esse controle utilizando o biológico, eu imagino que você protege mais a planta. Isso, de alguma forma, se traduz em produtividade, em aumento de resultado, maior eficiência? Com certeza, e é isso que o agricultor vai esperar, né? Então, quando a gente pega os dados da FMC dos últimos anos, né, de testes aí do Provilar, nós vimos que áreas lado a lado, usando o Provilar e sem usar o Provilar trouxe aí ganhos de mais de 5% de produtividade para o agricultor, né? Então, quando a gente olha aí o preço de commodity, o preço do saco de soja, trazer 5% a mais de produtividade, com certeza é um benefício muito grande para a rentabilidade do agricultor. É uma barreira de proteção que se forma então e não deixa o fungo ter a ação de perda mesmo na planta. Falando de uma forma muito simples aqui, é como se fosse uma camada protetora realmente protegendo essa parte aérea da soja. E a gente... Eu acho que eu gostaria até de colocar, Alex, me desculpa, além da soja, o Provilar, todo produto biológico ele é registrado por alvo, não por cultura. Então, isso significa que ele tem um registro para mofo branco, né? Mas você pode usar para outras culturas além da soja. E aí vale o destaque aqui, por exemplo, do feijão. Uma cultura que sofre muito com mofo branco. E nós temos vários dados, a FMC tem vários dados da eficiência, da eficácia do Provilar também no mofo branco para feijão. Aqui a gente tem, portanto, uma confirmação daquilo que você falou, que é o momento exato da aplicação, quando aparece aquela florzinha da soja, é isso? Exato, exato. A comunicação do Provilar traz muito essa importância de aplicar na primeira flor. Então, bem no início da floração é muito importante isso. Perder esse timing faz toda a diferença no resultado e sempre tem uma comunicação de relógio trazendo essa importância que tem que ser na flor, mas na primeira flor. E por que isso? Porque a flor é uma grande porta de entrada do mofo. Se você esperar muito tempo e esperar sair diversas flores, deixar a floração correr, talvez não haja tempo para fazer essa camada protetora. A gente acabou de falar de camada protetora. Se o mofo entrar antes, não vai fazer sentido essa camada protetora. E lembrando que a gente está lidando com um ser vivo que precisa proliferar ali, né? Exato. Então, o biológico tem muito, né, desse conceito, né? O biológico também é um bacilo ali, algo vivo, que vai estar ali presente, protegendo a planta de outro bacilo, outro fungo, né? Outro ser vivo. Então, ele tem que estar lá antes do fungo do mal, vamos dizer assim, aparecer. Muito bem. Então, mais uma opção importante, essa possibilidade de você proteger mais a sua planta usando um produto biológico e, obviamente, quando essa planta está protegida, o resultado aparece em maior produtividade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques direto aqui de Não Me Toque, onde acontece a Expo Direto Cotrijal.